Então, granuloma de células gigantes, lesão de células gigantes, tumor de células, qualquer inferno de células gigantes, vocês podem encontrar aí como nome da lesão. O que é importante? A lesão de células gigantes, ela afeta uma ampla faixa etária. Então, crianças, adultos, normalmente são mulheres. Então, uma coisa importante da gente falar aí para concurso, isso não é uma coisa muito importante para vocês não, mas assim, a maior parte das doenças que acontecem dentro dos ossos quináticos acontece na região posterior de mandíbula. Então, tudo aquilo que acontece em maxila ou na região anterior costuma ser pedido em concurso. Então, uma coisa muito pedida aí de lesão de células gigantes é que ela tem predileção por acontecer na região anterior da mandíbula, cruzando linha média. Então, isso aí é uma característica muito importante dessas lesões de células gigantes. E a gente tem tanto lesões não agressivas, né, que são a maioria, e lesões agressivas. Então, em ossos quináticos, as lesões não agressivas são as lesões mais comuns que a gente tem, né? Lesões assintomáticas, que tem crescimento lento, que não perfura cortical, que não causa recidiva, né? Então, são lesões bem tranquilas. Mas a gente pode, eventualmente, ter lesões agressivas, com crescimento, dor, recidiva, fratura patológica. Isso aí não é a realidade maior da boca, graças a Deus. Por isso que, quando você fala com ortopedista, os ortopedistas tendem a falar nessas lesões aí como tumor de células gigantes, né? Porque o deles costumam ser de lesões agressivas, aumento de volume, fratura, dor, enquanto os nossos são mais tranquilos. Então a gente fala em granuloma ou lesão de células gigantes, eles já costumam usar o termo tumor de células gigantes. Cara, eu torci o pé, não tô conseguindo ficar muito em pé, não. Professora, você associou as células, o aparecimento na boca? Calma, já vou chegar lá. De lesão de célula gigante em doença de Paget, calma, já vou chegar lá. E aí, o que a gente vai ver? Primeiro, o que são essas células gigantes das lesões de células gigantes? O que são? O que fazem? Como vivem? Hoje. No Globo Repórter. É o G6 até hoje. Que células são essas? Vem dos monócitos, que se transformam em macrófagos, que se transformam em células gigantes multinucleadas que fazem o que com o osso? Reabsorvem. E aí elas se chamam células gigantes multinucleadas que reabsorvem osso, osteoclastos. Né? Então são osteoclastos, que vêm dos macrófagos, que vêm dos monócitos, exatamente. Só que quando reabsorvem osso, a gente chama de osteoclastos. É uma célula diferenciada aí da linhagem de monócitos. Então são células reabsortivas. Então quando eu penso numa lesão que é cheia de célula reabsortiva, qual é a imagem radiográfica que eu vou ter aí? Radiolúcida, não existe outra possibilidade para uma lesão de células gigantes. Vai ser sempre de lesão radiolúcida, porque essas áreas são áreas de reabsorção óssea. Então elas vão fazer diagnóstico diferencial com qualquer lesão radiolúcida. Aqui, por exemplo, abraçando o canino incluso. Podia ser dentígero? Podia. Podia ser amelonicístico? Podia. Podia ser cerato? Podia. Mas é uma lesão de células gigantes. Aqui, bolha de sabão na mandíbula. Podia ser amelo, podia ser cerato, podia ser mixoma, né? Podia ser uma porção de coisas. Então ela simula qualquer lesão radiolúcida. Só que agora vamos fazer um exercício de mentalização. Fechem os olhos e imaginem um cisto. Como é que é a imagem radiográfica do cisto que vocês imaginaram aí? O que é radiolúcido? Imaginem a lesão. Como é que é a lesão? Descrevam aí pra mim. Uma lesão circunscrita radiolúcida, né, num formato mais oval. Aí você, cirurgião, vai abrir. É um cisto. O que você vai achar lá dentro? Um Kinder Ovo, né? A cápsula em volta, com o epitélio dentro e água ali, né? Beleza, água. Então o meu cisto é radiolúcido porque ali dentro eu tenho líquido, né? E resto de célula, beleza. Se fosse um tumor odontogênico,
Essa é a mesma imagem, radiolúcida, quando você abrir, você achar o quê? Uma massa de tecido mole, um ovo maciço de chocolate, de tecido mole. Se você tem uma imagem lá radiolúcida, bem circunscrita, que é patologia óssea, você vai abrir e vai achar o quê? Falta de osso, é radiolúcido, você vai achar o quê? Sim. Quando você abrir? A área é falta de osso, né? Ou seja, você vai ver ali as células gigantes que promoveram aquela perda de osso. Então, a lesão de células gigantes, ela nada mais é do que uma área de reabsorção ativada, concorda? Por isso a doença de Paget pode dar lesão de células gigantes. Ela não aumenta a reabsorção? Então, se ela aumenta uma área de reabsorção localizada, eu vou ter lesão de células gigantes. Mas isso depois de já ter sido radiopaco. Volta a ser radiolúcida. Como? Porque a doença de Paget não começa radiolúcida, mista, depois fica radiopaca. Uhum. Se aquela área que era radiopaca volta a ser radiolúcida... Mas quem falou que era radiopaca? Você começou certo, era radiolúcida, continua sendo radiolúcida. Quando eu abrir ali, o que eu vou achar? Nada. Célula gigante. Da periferia, osteoclasto. Então, esse é o pensamento. Se eu pegar qualquer doença óssea, cuja etiologia seja doença óssea, e biopsiar a área radiolúcida, o que eu vou achar? Célula gigante. Quando é que você, na biópsia, você Entendeu? tem uma massa? Tumor odontogênico. Aí você tem uma massa ali, preenchendo aquela área. Então pensem nisso. Se eu tenho uma área radiolúcida, é cisto, é líquido. Se eu tenho uma área radiolúcida, é um tumor odontogênico, é uma massa. Se eu tenho uma área radiolúcida de patologia óssea, é uma cavidade, né? Ou seja, falta de osso, que eu vou achar ali o quê? Quem causou aquilo? Células gigantes. Por isso que você não dá diagnóstico sem a radiografia, porque qualquer patologia óssea, se você biopsiar o radiolúcido, eu só vou achar células gigantes. Por isso que lesão de células gigantes é tão importante. Porque pode estar associada a tudo. Pode ser Paget no início, pode ser displasia fibrosa no início, pode ser querubismo, pode ser qualquer inferno radiolúcido de osso. Né? Por isso que a gente tem que somar todos os fatores aí para descobrir o que é. Então, as lesões que causam assimetria, que causam recidiva, enfim, não são as mais comuns em boca, felizmente, embora eventualmente possa acontecer. Então, vejam, faz diagnóstico diferencial com qualquer inferno radiolúcido dentro do osso. Histologicamente, o que eu vou achar? Células gigantes, área de destruição ali, com hemorragia, posso ter a tentativa de formar um osso novo, mas eu vou ver ali aquela área de destruição. Então, para ser lesão de células gigantes, eu tenho que ter células gigantes ali promovendo aquela destruição. E aí vem uma coisa muito importante. Existe uma lesão chamada tumor marrom. O que é esse tumor marrom? É uma lesão de células gigantes do hiperparatireoidismo. O que a paratireoide faz da vida? Controla o metabolismo do cálcio, o metabolismo ósseo. Então, se eu tenho uma hiperpara-ação, o que eu vou ter? Esse metabolismo acelerado. Então, eu vou ter tanto reabsorção quanto deposição acelerada eventualmente, né? Quando tiver reabsorção ativada, o que vai aparecer ali? Lesão de célula gigante. Então, gente, o princípio é o seguinte: quando você vê uma lesão de células gigantes, você tem que pensar naquilo ali como uma área localizada de reabsorção acelerada. Numa área, eu tive mais reabsorção do que deveria. Pode ser uma coisa focal, e se for focal eu vou chamar de lesão de células gigantes, mas pode ser uma associação com um evento maior que gere reabsorção, ou uma doença de Paget ou hiperparatireoidismo. Quando é hiperparatireoidismo, a lesão de células gigantes tem o nome de tumor Alcione do hiperparatireoidismo. Se eu podia pegar a lesão de células gigantes da doença de Paget e chamar de tumor Beatriz Venturi da doença de Paget. É a mesma lesão, só que aqui tem o nome de tumor Alcione do hiperparatireoidismo. Que lesão é o tumor marrom?
lesão de células gigantes. Só que no hiperparatireoidismo podem ser várias. Então é por isso que sempre que a gente tem uma lesão isolada de células gigantes, a gente vai fazer pesquisa sistêmica de hiperparatireoidismo, de achados para Paget, que aquilo ali pode ser uma lesão associada ao quadro sistêmico maior, que aumenta a reabsorção. Tudo bem, gente? Até aí? Entenderam a importância da lesão de células gigantes? Que ela pode ser uma coisa localizada ou ela pode ser múltipla, aquilo ali ser uma lesão só, porque o paciente tem um comprometimento sistêmico importante. Então, com relação à histopatologia, aquilo que eu falei, se você biopsiar a área radiolúcida de qualquer doença óssea, o que você vai achar? Células gigantes. Por isso que é importante fazer uma biópsia de lesão mista das duas partes e associar o aspecto radiográfico para ajudar a gente aí nessa investigação. Então, normalmente, as lesões de células gigantes são lesões bem tranquilas, que não vão causar recidiva, podem ser tratadas por curetagem, mas eventualmente a gente pode ter lesões mais agressivas em que a gente precise aí ter uma abordagem um pouco mais agressiva. As lesões de células gigantes, quando elas estão associadas à doença de Paget, ela tem o nome de células gigantes. Não tem nome específico. E o nome tumor marrom? É do hiperparatireoidismo. É a mesma lesão, mas quando fala tumor marrom, você já sabe que o paciente tem hiperparatireoidismo. Mas é a mesma lesão. Querubismo, nada. Então o querubismo é aquilo que eu falei pra vocês, né? Você tem aquela lesão para você, para o seu marido, para o seu filho, para a sua sogra. Já falei para vocês botarem no celular, enfim. Então pensa, eu vou ter um filho, posso escolher uma doença hereditária para ele? Escolhe o querubismo, né? Dentre todas que pode vir, existe um livro chamado Síndromes de Cabeça e Pescoço, do Gorlin, que é um livro de 1.300 páginas, só de síndromes da cabeça e pescoço. Quem tem a oportunidade de estudar aquilo realmente não vai querer ter filho, porque se você pensar na quantidade de síndromes que pode ter da cabeça e do pescoço, você desiste, né? Então você realmente, mas se você falar, conversa com Deus, fala assim, eu tenho que ser uma, beleza, joga o querubismo, né? Aquilo. Se tiver que falar assim, se eu tiver que escolher um câncer para ter, de pele, dá uma negociada aí, né? Já que todo mundo vai ter, que o seu seja mais tranquilo. Então, para o filho, querubismo. Então, é uma doença hereditária, é um traço autossômico dominante, raro, e o paciente tem esse aspecto fofo de anjinho, porque ele tem aumento de volume bilateral. Então não tem uma assimetria, né? Ele fica com dois bochechões, porque as lesões são principalmente na posterior de mandíbula, mas eventualmente também na posterior de maxila, pegando órbita e voltando os olhinhos para o céu, que aí fica com aquele aspecto fofo de querubim. Então, normalmente, estão na fase ali de dentição mista, 5, 7 anos, e aí ficam com aquele aumento de volume ali. E o melhor, as lesões atrapalham os dentes a erupcionar, então fica com janelinha ou com tecido retido mais tempo, então fica bem fofinho, os olhinhos pequenininhos, voltados para cima, com querubismo. Agora esse pessoal que tá fazendo esse então, preenchimento malar, quem não sabe fazer, fica com querubismo, né? Quando o paciente ri, fala, vamos fazer aquele look de top model, erra a mão, querubismo. Fica dos dois lados, então, é basicamente isso aí, tomba. É boca de pato, né? Querubismo malar, então. Então, o que a gente vai ver? São lesões radiolúcidas multiloculares. O paciente geralmente está na fase de dentição mista, né? Então pode até parecer vários cistos dentígeros, mas não é, né? São lesões ali multiloculares que atrapalham realmente os dentes a erupcionar. Se eu biopsiar isso aqui, o que eu vou achar? Células gigantes. Então, assim, é por isso que a imagem e a história, né, é importante. Criança, bilateral, pegando mandíbula e maxila, para você saber que não é um tumor de células gigantes, e sim um querubismo, né? Porque histologicamente é a mesma porcaria. Então, o tratamento, normalmente não precisa fazer nada, né? Em geral, à medida que a paciente cresce, aquilo ali desaparece, fica até mais sem graça. Era melhor ter mantido o querubismo, que estava mais bonitinho.
Então, normalmente, à medida que cresce, aquilo ali desaparece, melhora muito. Embora em alguns casos possa continuar crescendo, né, ou estabilizar, e aí você precisa tratar, mas na maior parte das vezes não. Ó, agora ela precisa passar, ó, por um preenchimento, preenche aqui, aumenta esse queixo pra cá, porque ó, tava muito mais bonita do jeito que tava. Agora ficou ali, tá com uma cara de tristeza. Como se denomina a alteração do desenvolvimento dos ossos gnáticos, que normalmente apresenta caráter hereditário, autossômico dominante, evolui após a puberdade, possui as seguintes características: aumento das bochechas, manifestações faciais com tendência simétrica devido à expansão bilateral indolor das regiões posteriores da mandíbula e envolvimento das margens infraorbitais e dos assoalhos orbitais que deslocam os globos oculares para cima. Querubismo. Então, isso aí, gente, é o que eu falo sempre da questão da Marinha, né? É tipo ler o livro. Descreveu totalmente o querubismo, né? Por isso que é bom estudar aí pelas questões da Marinha, que quando vocês veem lá, vocês já identificam todas as características.